verso 8, 9, 10, 11, 12. Cantares, capítulo 2. Estaremos lendo o verso 8, 9, 10, 11 e 12. Se encontra antes do livro do profeta Isaías e depois de Eclesiastes. Amém, irmãos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. 2, capítulo 2, verso 8, 9, 10, 11, 12. Versículo 8 ao 12. Glória a Jesus. Livro dos Cantares, capítulo de número 2, verso 8, 9, 10, 11, 12. Amém, irmãos? Quem achou, diga glórias a Deus. Quem não achou, diga aleluias. Todos acharam? Livro de Provérbios, livro de Cantares, capítulo 2, verso 8 ao verso 12, diz assim: Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Amém? Podemos assentar, irmãos. Quem gosta de poesia aqui, levanta as mãos. Sou eu, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Eu gosto, irmãos. Às vezes eu dou uma de poeta amador e gosto de escrever algumas coisas lá em casa. Eu sou apaixonado por uma boa poesia, gosto de uma linguagem poética. E não sei se os amados irmãos sabiam, eu creio que sim, mas a palavra do Senhor também ela tem um livro que ele é composto unicamente por poesia, tá, irmãos? Unicamente por essa linguagem poética aí. Vamos ter ali o livro de Jó, que também é um livro poético, é um livro extremamente poético, todavia ele tem também partes históricas. Temos também, ali o livro de Eclesiastes, que segundo alguns é considerado também um livro de poesia, mas vamos ver que também o livro de conselhos não é tão poético quanto o livro de Cantares, né, irmãos? O Cântico dos Cânticos. E quando nós olhamos para este livro, logo vem em nossa mente, quem escreveu esse livro? Será que quem foi o autor desse livro? Irmãos, este livro ele foi atribuído ao rei Salomão. Salomão, o qual, os irmãos não se escandalizam, eu creio que a maioria aqui dos irmãos sabem, alguns não sabem, mas Salomão ele teve quantas esposas ou mulheres? 700, tem um pouquinho mais aí, irmãos. Isso aí, gostei de ver. Glórias a Deus por isso, exatamente. Exatamente isso. 700 princesas, 300 concubinas, ou seja, 1000 mulheres, irmãos. Ele teve um harém, tá, irmãos? Mas vamos ver também que parece dar-nos a entender, segundo as Sagradas Escrituras, que existia alguém ali especial para Salomão. Apesar de ele ter aquela vastidão, aquele harém ali, existia alguém que havia, como dizem os poetas de hoje, roubou ali o coração de Salomão. Mas, amados irmãos, quando nós olhamos para este livro, qual é composto, segundo a Bíblia protestante, por cerca de 6 poemas, e segundo a Bíblia católica, por 9 poemas, nós vamos encontrar poesias que verdadeiramente elas falam a nossa alma, poesias que realmente fazem a gente viajar um pouquinho pelo âmbito dos sentimentos. Mas agora, se nós olharmos para o âmbito espiritual, para o âmbito metafísico da espiritualidade, vamos compreender que existe algo mais profundo em relação a isso. Existe algo muito mais
alarmante para a nossa alma do que um romance entre Salomão e uma moça que não se sabe se era realmente o seu nome, ou se era um apelido, ou se era a sua própria nacionalidade, a jovem Sulamita. Vamos ver que existe algo mais profundo do que isso. Os judeus, eles vão contemplar nisso daqui o amor entre Deus e a sua esposa Israel, entre Deus e o seu povo Israel. Nós cristãos, a igreja vai contemplar isso como o amor de Cristo para com a igreja. Mas isso não é diferente, nem entra em contradição, levando em consideração que nós acreditamos perfeitamente que Cristo, nosso Senhor, Ele é Deus personificado. Ele é o Senhor, o nosso Deus personificado. Né, irmãos? Pois o próprio João ele vai dar testemunho acerca disso. O princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Era Deus. E o nome de Cristo, um dos seus nomes é o quê? Emanuel, o qual significa Deus conosco. Então, peraí, então nós temos aqui a personificação de Deus. Então, seria um amor de Cristo e Israel? Não, irmãos, não seria somente isso. Abrange mais, porque segundo a teologia do apóstolo Paulo, vamos compreender que quando fala-se de Israel, não está falando tão apenas da nação israelita, dos filhos de Abraão, mas vamos ver que, na verdade, quando fala-se de Israel, fala-se do povo de Deus. E quem é o povo de Deus? O povo de Deus não é apenas aqueles que foram nascidos de Abraão, né, nascidos ali da linhagem de Abraão, porque vamos ver que o próprio Abraão ele não teve apenas um filho, ele teve diversos filhos, aleluia, apenas um com Sara, todavia ele teve outros filhos como Ismael, e depois mais 5 filhos com uma outra esposa que ele vai ter, então ele teve mais de um filho. Mas a verdadeira descendência de Abraão, segundo o que nos ensina a teologia do apóstolo Paulo, são aqueles que são nascidos da fé, da promessa. E qual foi o filho que foi nascido da fé, da promessa? Não foi Isaac? Aleluia! Então nós vamos ver perfeitamente que não são aqueles que nascem de Abraão que são verdadeiramente israelitas, mas sim aqueles que estão debaixo da promessa. E eu sei perfeitamente que hoje nós estamos aqui em um culto onde nós estamos ministrando, onde nós estamos falando acerca da palavra do Senhor, não para céticos, não para pessoas que duvidam, não para pessoas descrentes, não para ateus que não acreditam nem mesmo na existência de um Criador sobre todas as coisas, mas estamos falando aqui para crentes, para pessoas que têm convicção, que realmente acredita, aleluia, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus, pela sua infinita misericórdia, aquele mesmo que estabeleceu dentro de nós esta fé, nos dando este presente tão maravilhoso, Ele pega, aleluia, a árvore a qual outrora, aleluia, a parte da planta a qual outrora simplesmente não prestava, não servia para nada, tão somente para ser lançado no fogo, mas faz questão de pegar e juntar. Que coisa maravilhosa! A árvore ou a planta que verdadeiramente é excelente aos olhos do Senhor. Mas que parábola é essa? O que o pastor está querendo dizer com isso? Sim, nós que estamos aqui pela fé em Jesus Cristo, somos israelita, e nós podemos compreender desta forma, sim, que não são duas coisas as quais levam em contradição uma outra, mas quando nós olhamos para o livro de Salomão, por nome de Cantares de Salomão, de uma forma espiritual, nós vamos compreender, nós vamos entender, nós vamos aprender da parte do Senhor, que manifesta-se claramente nesses poemas, o amor de Deus através de Cristo em favor do seu povo, que abrange também a Assembleia de Deus vencendo desafios. Amém? Irmãos, Deus ele é maravilhoso. E nós vamos perceber que de todos os livros que existem, irmãos, a Bíblia Sagrada é o único que fala sobre passado, presente e futuro.
Poderíamos pegar obras de excelentes poetas, excelentes filósofos, excelentes pensadores ou até mesmo sociólogos, pessoas as quais estudaram durante muitos anos para tentar compreender a mente humana, o proceder, as obras humanas, mas unicamente aquele que conhece o pensamento de cada homem, não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda, chama-se Senhor dos Exércitos, e Ele, aleluia, através da sua poderosa palavra, utilizando homens e mulheres de Deus, para escrever este sagrado livro, ele já havia revelado as coisas que estão acontecendo hoje e as coisas que ainda vão acontecer. E nós temos aqui um poema maravilhoso escrito por um homem chamado Salomão, que talvez no seu momento de paixão, no seu momento de euforia, escreveu em sua simplicidade, não lhe faltando palavras bonitas, pois ele era um homem muito culto, pois na sua época foi o homem mais sábio de toda a terra, a qual até mesmo a rainha de Sabá saiu de outro continente para ouvir das suas palavras, para ouvir do seu conhecimento. Por quê? Porque reconhecia nele que verdadeiramente a sabedoria de Deus estava sobre a vida dele. Mas não era a sua intenção escrever de uma forma espiritual. Não era a sua intenção escrever de uma forma profética. Profética, sim. Porque quando nós, aleluia, olhamos para este livro e meditamos nesta poesia, nós vamos ver uma profecia que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Irmãos, é muito claro nós olharmos para a igreja no tempo de hoje, olharmos para o momento qual nós estamos vivendo. E algumas pessoas que viveram um pouco, atrás, alguns anos atrás, entrar em um âmbito nostálgico, ou seja, começar a lembrar das coisas que ocorreram na igreja alguns anos atrás. Das coisas que ocorreram no reino de Deus alguns anos atrás. Onde algumas pessoas puderam contemplar com seus próprios olhos paralíticos andando. Onde algumas pessoas puderam contemplar com seus próprios olhos cegos voltando a enxergar. Eu mesmo vi, aleluia, um homem que não tem língua e falo isso por diversas vezes e falo novamente, aleluia, porque eu vi. E hoje nós olhamos para o tempo de hoje e começamos a dizer assim, por quê? Aquela igreja, aquele povo, aleluia, que sentiu, que viu o poder de Deus, trazem isso em sua memória, mas como se fosse museu e não consegue contemplar mais tal realidade nos dias chamado hoje. Por que disso? Ou porque nós olhamos para a igreja hoje, muitas das vezes nós não vemos nem mesmo o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, que na verdade são sinônimos, a mesma coisa. Ou porque raramente nós conseguimos contemplar dentro da noiva do Senhor um dos dons que praticamente está entrando em extinção, que é o dom da operação de maravilhas. Sabe por quê? O porquê nós não conseguimos mais enxergar nos dias atuais manifestações teofânicas da graça de Deus sobre o seu povo? Porque isto também é cumprimento de uma profecia. Porque isso também é cumprimento de uma palavra profética, a qual o Espírito já fazia ecoar a sua voz desde a boca dos profetas antigos. E esse mesmo Espírito também falou por meio do Verbo encarnado as mesmas palavras, fazendo que a igreja venha compreender que ela viria a passar por momento de escassez espiritual, aonde nós teríamos lembranças de momento realmente maravilhoso, de momento onde as pessoas tão somente pisavam na igreja e já começavam a ter, aleluia, a sua vida transformada por sentir a presença do Senhor. Olha bem o que Salomão vai dizer. Agora a amada falando, ele dando as palavras, a voz da amada, esta é a voz do meu amado, ela dizendo, ei-lo aí, já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros.
O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado, eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Peraí, se passou, é porque veio. Se foi-se, é porque estava presente. O quê? O inverno? A chuva? É interessante, irmãos, que no momento que está frio, eu particularmente, né? Quando sinto bastante frio, me dá bastante sono. Eu acredito que isso é geral, né, irmãos? Bate aquele sono terrível. Dá aquela vontade de dormir o dia inteiro de barra coberta, aquela coisa maravilhosa. Principalmente com um tempinho como o nosso. Essa agora. Sim ou não? A igreja, ela está vivendo um inverno. E às vezes nós não conseguimos contemplar, nós não conseguimos enxergar, mas vem também sobre o povo de Deus. Sobre quem? O povo de Deus no âmbito geral. Um sono. O sono. O qual faz com que todos venham adormecer. Irmãos, eu costumo dizer que quem dorme, sonha. E só sonha quem está dormindo. E começa a vir os desvaneios, os delírios, os sonhos. Eu não estou falando de sonhos de uma forma positiva, de uma forma qual você projeta, qual você conquista, mas eu estou falando de sonhos de uma forma que você, aleluia, vive um âmbito como se aquilo fosse realidade, vive um âmbito como se aquilo fosse real, mas na verdade não é, é ilusório, é algo passageiro. Sonhos, segundo os cientistas, eles vão dizer que, aleluia, dura tão somente cerca de 5 minutos. É algo rápido. É algo que faz com que a gente venha acreditar que estamos lá em cima. Mas quando nós acordamos, quando nós somos chamados à realidade, nós tomamos aquele susto e falamos: poxa, quem dera se aquele sonho fosse real. Mas não é. É simplesmente ilusão. Se nós adentrarmos por muitas portas, por muitos lugares, vamos ver profetas vendedores de sonhos, profetas vendedores de ilusões, profetas vendedores, aleluia, de alucinações, mostrando, aleluia, que o ano de 2021 será um ano próspero, um ano, aleluia, onde as pessoas irão se tornar ricas, aonde, aleluia, as pessoas vão conseguir o seu automóvel novo, aonde as pessoas irão conseguir seu apartamento, sua empresa, seu sonho realizado. Profetas, aleluia, vendedores de ilusões, de sonhos. É normal, principalmente quando nós nos encontramos dormindo. Por causa de quê? Do frio. Por causa do inverno. Mas calma. O mesmo Salomão, em seu livro chamado Eclesiastes, ou também interpretado como o pregador, como aquele que discursa, ele vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas. Ele vai dizer que aqui neste mundo, debaixo do sol, existe um tempo determinado para todas as coisas, e quem determinou esse tempo é aquele que fez todas as coisas. E nós sabemos perfeitamente que existem tempos, aleluia, de inverno. Mas o inverno não é para sempre. Ou seja, o momento de estarmos dormindo, apagados, não irá durar para sempre. É momentâneo. As ilusões, em momento como nós menos imaginamos, elas serão arrebatadas de nós. Elas serão desfeitas. E nós seremos convocados, seremos chamados a vivermos em uma realidade. Irmãos, não precisamos ir muito longe não, né? É só a gente ligar a televisão, ligar os rádios, a gente vai ouvir tantas coisas tentando enfeitar o nosso sonho, tentando enfeitar a nossa ilusão, a nossa mente, aleluia, nos fazendo acreditar em tantas fantasias. Porque
eu tinha um emprego tal, eu fiz isso, daqui a pouco Deus me deu 2, 3, 4 empresas. São sonhos. Porque a verdadeira missão do Filho do Homem não foi essa. O verdadeiro objetivo da morte do Filho de Deus jamais foi e jamais será este. Conquistas ilusórias deste mundo, onde nós vamos ver profetas, aleluia, criando todo um cenário, toda uma alegoria, todo um âmbito, para que aqueles que lhe ouvem venham verdadeiramente acreditar em uma miragem, simplesmente uma miragem, e algo que não existe. Mas quando nós prosseguimos nessa miragem, vamos perceber que esta miragem desaparecerá e vamos contemplar novamente o quê? A realidade. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo contando uma parábola sobre as 10 virgens. Ele vai dizer que ouve-se uma voz, e o que é que a voz dizia? O que a voz dizia? Aí vem o noivo, o esposo. Mas todas estavam dormindo. Prudente, insensata. As 10. O número 10 da palavra do Senhor. Existem 2 números que representam a totalidade dentro das Sagradas Escrituras. O primeiro é o número 7. Que é o número de perfeição, de pleno, de totalidade, mas também existe outro. E este outro é interessante que ele não abrange tão somente o contexto bíblico, mas ele vai abranger até mesmo o meio helenista, o meio pagão, né? A doutrinação que nós recebemos dos gregos, a ciência grega. O número 10 também representa totalidade. Nós vamos ver que lá no tabernáculo construído, aleluia, por Moisés, a mando de Deus, existia lá um castiçal, a qual tinha quantas pontas? 7 pontas, é isso? Que significa o quê? A perfeição. Mas tinha quantos ali? Quantos candelabros que tinha? 1. Agora, quando Salomão, também inspirado por Deus, aleluia, em cima de um projeto recebido pelo seu pai Davi, aleluia, vai construir o grande templo. Hoje nós conhecemos como o Templo de Salomão, não o templo construído em São Paulo, mas o templo construído lá em Jerusalém. Nós vamos ver que ali também existia o candeeiro, mas não era apenas um. Eram quantos? 10. 5 de um lado e 5 do outro. É o quê? Totalidade. Então, quando nós falamos de número 10, quando nós falamos aqui das 10 virgens, nós estamos falando da totalidade daqueles que esperam a vinda do noivo, da igreja do Senhor, a totalidade de Israel, a totalidade do povo de Deus. E para isso, quando nós falamos de totalidade, não existe esse negócio de Assembleia, de Universal, de Deus Amor, de Batista, de Maranata. Não! O que existe é a igreja. E é toda ela que se encontrava, o quê? Dormindo. Talvez estava até sonhando, né? Em viver o reino aqui embaixo. Talvez estava até sonhando com tantas coisas terrenas. Mas ouviu-se uma voz, aí vem o noivo. E todas, eu disse uma, eu disse todas acordaram. E sabemos que pela parábola do Senhor Jesus, houve uma diferença entre 5 delas. As 5 tinham chamas, todavia, algumas tinham reserva e as outras não tinham. E as que tinham reservas, prosseguiam em sua viagem ao encontro do noivo. E as que não tinham, tiveram que voltar atrás para comprar. Mas quando vão procurar o noivo novamente, já era tarde demais. Será que tem alguma semelhança? O que o poeta Salomão, o rei Salomão, o sábio Salomão está dizendo aqui, ó. Olha o que a amada diz. Esta é a voz do amado. Ou seja, ela também ouviu uma voz. Nós vamos perceber que esta mesma noiva,
Esta apaixonada, esta amada, ela se encontrava em uma casa, dá-se a entender aqui que é na casa de seus pais. E a estação a qual ela está vivendo é o inverno. E ela está ali, talvez, com certeza, eu acredito eu que ela também tenha pegado no sono. Mas em um momento que ela menos imaginou, ouviu-se a voz. Ouviu-se a voz e ela reconheceu a voz. O Senhor Jesus, ele vai dizer que apenas as ovelhas, apenas as suas ovelhas reconhecem a sua voz. E elas não seguem estranhos. Por quê? Porque conhecem a voz do pastor. E este pastor nós sabemos muito bem quem é ele. No Salmo 23, aleluia, Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz, aleluia, em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera, aleluia, a minha alma por amor ao teu nome. Ele é o bom pastor. E quando eu disse que Cristo é Deus personificado, nós vamos ver o próprio Jesus também dizendo: eu sou o bom pastor, que dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Quem é ovelha consegue ouvir a voz. E ouviu-se a voz, aquela noiva, ela ouviu. E ela ouviu, e olha só o que a voz vai dizer. Ou melhor, nós vamos perceber uma coisa aqui que me chama a atenção. Ela percebe-se a voz e ela vai contemplar. Ela vai ver. Quem é que está vindo? O noivo. Ele está vindo cabisbaixo. Existe uma música, né? Que hoje em dia virou corinho. E ele vem. Vem, irmãos. É uma junção da fé dos israelitas com a nossa fé, atribuindo a Cristo aqui a posição de noivo que vem saltando, vem. O que significa isso? Ele vem alegre, ele vem saltitante, ele não vem, aleluia, cabisbaixo, triste, como aquela pessoa que, né, se casa com má vontade. Não, mas ele vem alegre, ele está feliz. Por que ele está feliz? Porque ele está indo de encontro à sua amada e ela o vê saltando sobre os montes. Ele vem saltistante, ele vem feliz. E ela está onde ainda? Ela está dentro da casa, ela olha ele e ela vai dizer assim, ó: eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Ou seja, ele está perto. Ele vem saltando pelos montes e agora ele está perto. O meu amado fala e me diz: olha o que ele diz. Preste bem atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Ele o ama. Ele tem um grande afeto por ela. Ele já provou isso, não já provou? Às vezes algumas pessoas falam que ama de boca. Ele provou. Foi aonde que ele provou? Há 2000 anos atrás. Lá no Calvário. Lá na cruz. Quando ele se entregou em favor da sua vida. E ele se entregou por alguém. E é por quem que ele se entregou? Pela amada. Ele a chama de amor. Ele não a chama com desprezo, com desgaste, mas ele a chama meu amor. É uma história de amor que nós estamos vivendo, irmãos. Formosa minha, você é formosa. Mas você não é de outrem, você é minha. Eleita, povo de Deus, amada do Senhor, você não pertence a outro, você pertence a Ele. Você deve ser formosa sim, mas não aos olhos do mundo, o outro.
não aos olhos de Satanás, o príncipe deste mundo, mas aos olhos dele. E às vezes ser formosa aos olhos dele é diferente de ser formosa aos olhos do mundo. Às vezes ser formosa aos olhos dele é diferente de ser formosa aos olhos das pessoas as quais convivem com você. Porque quem verdadeiramente é formosa diante do Senhor, a sua formosura não é, muitas das vezes, exterior. Como Pedro, ele vai dizer, no frisar de cabelo, no brinco, na pulseira, não, aleluia. Mas a beleza se encontra onde? No interior. Lá dentro, na alma da pessoa. E é esta beleza a qual o noivo contempla. A manifestação das boas obras. A manifestação de uma boa conduta. De um bom caráter. A manifestação, aleluia, de algo que chame verdadeiramente a atenção do amado a ponto dele dizer: formosa minha. Você é formosa do Senhor? Você é formosa do Senhor? E vem. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Quando eu disse que a palavra do Senhor ela nos fala de passado, presente e futuro, porque eu sei que este inverno que nós estamos vivendo, ele vai, ele vai embora. Pandemia vai embora. Anticristo que se levantará contra a igreja vai embora. Falsos governantes, falsos governadores vão embora. As pestes, os ais vão embora. Tudo isso vai embora. A frieza espiritual, a heresia, tudo isso, é claro que é necessário que nós venhamos a passar pelo inverno e tudo isso virá, mas também este inverno ele vai embora, ele vai passar. E quando o inverno passar, ele vem se levantando. Quem vem se levantando? O nosso amado, podemos sim falar o nome dele, o nosso Jesus, que não é Salomão, aleluia. O nosso amado, ele é muito maior do que Salomão, pois o próprio Jesus, ele vai dizer isso para Salomão, de uma forma, aleluia, para os seus discípulos, de uma forma clara: este que está falando com vocês é maior do que Salomão. Ele é mais sublime, mais santo, mais poderoso do que ele. Ele não é sábio, ele é a própria sabedoria encarnada. Ele é aquele que estava no princípio com Deus, aleluia, aprendendo todas as coisas com Deus e sendo o arquiteto das obras, aleluia, de toda a criação, conforme diz Provérbios, capítulo de número 9. Que coisa gloriosa! E agora, irmãos, ele diz: vem, vem. Estamos preparados, irmãos? O inverno vai embora. Mas estamos preparados para adentrarmos a primavera com ele, porque o versículo 10, 11, 12 fala sobre a chegada da primavera. Não é primavera não, irmãos. É a primavera mesmo. E ele vem junto. Ele vem junto com ela, como se ele viesse mudando, Juliana, a todo o âmbito da situação. Antes era inverno, mas com a presença dele agora tudo se tornou flores. Antes era morte, mas com a presença dele agora teve vida. Antes estava tudo triste, mas com a presença dele veio alegria. Antes as pessoas estavam vivendo em uma falsa alegria, em uma ilusão, em algo tão fútil. Mas com a presença dele,
o sono foi embora, o sonho, né? As ilusões, vou usar o termo ilusão para os irmãos não confundirem, mas as alucinações, as ilusões foram-se embora e agora veio aquilo que é verdade. Por quê? Porque Ele mesmo, o próprio Cristo, Ele é também a personificação da verdade, pois Ele é o único que tem autoridade para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ele vem. O meu desejo para todos nós que aqui nos encontramos é que nós venhamos a permanecer dentro da casa de nossos pais. Quando se fala-se de paz, pastor Sérgio, fala de tradição. Sim ou não, irmãos? Quem vive dentro da casa dos pais sabe que tem que passar por uma tradição, sim ou não? Tem uma educação ali dentro. Tem ou não tem? Hoje em dia mudou as coisas. Tem ou não tem? Tem? Tem mais. Antigamente era mais. Hoje em dia está mais. Deixa lá para ver o que dá hoje, né? Mas se está debaixo da casa dos pais, debaixo do teto dos pais, tem uma tradição, tem um costume, tem normas, tem regras. Não é a casa da mãe Joana, não vamos viver, não. Tem ordem. Tem hora para chegar, tem hora para sair. Tem hora ali do almoço, tem tudo direitinho. Sim ou não? Tem tudo direitinho. Tem toda uma ordem, tem que ter educação para falar. Tem que ter educação para se vestir, para se ataviar. Não se fala de qualquer maneira, não se veste de qualquer maneira, mas tem toda uma ordem, tem toda uma educação. E a noiva, ela estava onde? Na casa dos pais. Nós ainda estamos na casa dos pais. Daniel, que pais são esses? São os profetas do passado, que nos instruíram por revelação de Deus. São os apóstolos que, através da presença do Espírito Santo, nos ensinaram como nós devemos viver em santidade, não em libertinagem. Aleluia, guardando os mandamentos de Deus, em obediência de corpo, alma e espírito. Aleluia, não devendo nada a ninguém, não sendo devedor de nada a ninguém, senão devedor daquilo que nós, aleluia, nós devemos dever sim, que é o amor. O que é isso? Nós temos, aleluia, sempre em nosso coração aquele sentimento: poxa, eu estou devendo amor ao nosso irmão Adriano, eu devo amá-lo mais ainda. Eu devo amar, aleluia, mais e mais a igreja do Senhor. Que coisa maravilhosa. A tradição de quem? Dos pais. Então é necessário que nós venhamos a continuar. O meu desejo para todos nós que estamos aqui é que nós venhamos a continuar enquadrados na tradição dos antigos. Eu sei que existem pessoas aqui que têm muito mais tempo de igreja do que eu. E eu sei que também conhecem a tradição dos pais. Conhecem as tradições dos antigos. Lembra? Recorda? Me esqueci. Temos aqui. Vamos continuar. Vamos perseverar. No inverno, no outono. Nos momentos difíceis e nos momentos fáceis. De noite e de dia. No sono, aleluia, ou na insônia. Vamos permanecer dentro da casa dos pais. Porque Ele vem. Amém? Vamos nos colocar de pé. Pai que é pai cuida muito bem, sim ou não? Sim. Meus pais cuidaram muito bem da igreja primitiva. Zelaram pela doutrina, pelos ensinamentos. Zelaram pela fidelidade, pela fé, pela comunhão. Zelaram por cada detalhe da nossa vida. E que nós não venhamos a esquecer das tradições dos nossos pais. E venhamos a estar permanentes, firmes, na expectativa de que o noivo venha. E quando ele vier, ó glorioso dia será. O apóstolo Paulo, ele tinha uma ânsia tão grande, não somente ânsia, mas ele também tinha fé, ânsia e fé.
da vinda de Cristo, que ele vai dizer assim, Maranata, ora venha Senhor Jesus. Mas ele também vai dizer, nós que estamos vivos, subiremos. O que ele quer dizer com isso? Eu tenho esperança que a vinda de Cristo é para ontem, é para agora, e é essa convicção que nós devemos ter também como igreja do Senhor. É para hoje. Que nós viemos a estarmos preparados para hoje. Amém? Vamos colocar de pé. Levanta suas mãos comigo, diga comigo assim, ó. Diga alto. Maranata! Maranata! Ih, estamos no inverno, hein? Mais alto, irmãos. Maranata! 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 Ora vem! Ora vem! Senhor! Senhor! Jesus! Maranata! Maranata! Ora vem! Ora vem! Senhor! Senhor! Jesus! Ó Deus! Prepara-nos para nos encontrarmos com o noivo, porque Ele vem, porque Ele vem, porque Ele vem. Louve ao Senhor com as palmas, glorifica o nome do Senhor. Amém? Irmãos, guarde essa palavra no seu coração, que o Espírito de Deus venha fazer ecoar cada dia mais, né? Os ensinamentos de Jesus nos escombros da sua alma, uma linguagem poética, né? Na sua alma, no seu espírito aí, e que Ele venha nos guiar, assim como Moisés guiou o povo de Israel pelo deserto, que o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, venha nos guiar também até as mansões celestiais, tá bom? Estarei passando por nossos pastores.